Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio extra emergencial sobre NFL. Isso mesmo, normalmente no episódio que vai na madrugada de segunda para terça-feira ao ar, é um episódio sobre NBA. Eu tinha falado no último podcast que seria sobre NBA e a gente teria um episódio extra sobre NFL na noite da terça-feira. Só que o mercado se desenvolveu um pouco mais rápido do que o esperado. Por isso, eu tô mudando a ordem. O episódio de NBA, o primeiro episódio da semana de NBA, vai ao ar na terça-feira à noite. E hoje, eu e o Rodrigo estamos aqui, segunda-feira, final do dia, 21h42, horário de Brasília, para falar das contratações dessa segunda-feira. Com alguns... Vou explicar o meu planejamento. Eu achava que o Russell Wilson e Kirk Cousins iam demorar um pouco mais no mercado. Por isso eu acreditei que dava para gravar o episódio sobre a primeira onda das contratações no mercado de free agents na terça-feira. Só que Russell Wilson, na madrugada de domingo para segunda aqui no Brasil, fechou com o Pittsburgh Steelers, pouco depois da gente ter gravado o último episódio do podcast Cara dos Esportes, e o Russell Wilson já assinou nessa segunda-feira, e o Kirk Cousins também já assinou, outro cara que eu achava que poderia demorar um pouco, mas eu tava achando que ele ficaria no Minnesota Vikings, então por isso mudamos a programação. Eu tinha combinado com o meu convidado de hoje, Rodrigo Moisés, jornalista, um dos melhores jogadores de flag football do Brasil, mas um cara que acompanha muito a NBA. A gente ia gravar um podcast sobre NBA, mas ainda bem que eu tinha marcado com o Rodrigo, que também é um cara que dispensa comentários, que ele sabe sobre futebol americano, NFL. Então a gente mudou a pauta aqui para falar sobre NFL. E essa segunda-feira, esse primeiro dia do mercado de free agents, sempre é aquele meme, aquele videozinho do The Office, do Fire Drill, né? Que é o pessoal maluco lá. E correspondeu às expectativas nessa segunda-feira, né, Rodrigo? Olá, Gabriel. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Correspondeu às expectativas, sim. E é muito curioso, né? A quantidade de contratos que sai imediatamente logo depois que a janela de free agents se abre, sendo que os times não podiam conversar com os caras antes, né? Então é uma capacidade incrível. Os caras nem pestanejam ali para assinar o contrato. Então é uma velocidade incrível porque teve uma galera que já assinou o contrato nesse primeiro dia. Nos primeiros minutos, né? Sempre aquela brincadeira. O contrato de milhões e milhões de dólares, vocês conseguiram fazer tudo em questão de minutos, né? Cláusulas complexas e bônus e dinheiro garantido, tudo isso 15 minutos depois que abriu. 15 minutos, 5 minutos às vezes, né? Mas a gente vai passar pelas principais contratações, depois tem uma lista com todos... Claro que o reserva do long snapper contratado a gente não vai debater aqui, né? Mas a gente vai tentar passar por todos os principais nomes. Lembrando, para quem não escutou o podcast de ontem, que eu e o João falamos sobre draft e times que vão subir no draft, que a gente acha que podem subir no draft, tá tendo uma promoção essa semana no podcast Cara dos Esportes, um sorteio de um Pix de R$300. Eu vou explicar mais pra frente como você pode participar e ganhar um Pix desse na Semana do Consumidor. É uma boa, é um bom timing. Vamos ver se você é sortudo, participe do sorteio, que eu vou explicar mais pra frente, pra criar um suspense. Siga o podcast, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify, deixa like, comentário, se inscreve no canal se você estiver no YouTube, se inscreve seja qual for o aplicativo que você está escutando. Rodrigo, dados os recados, vamos começar pelo maior contrato desse mercado de free agents. Kirk Cousins assinou com o Atlanta Falcons. Não era especulação, não era cortina de fumaça. Ele realmente vai deixar o Minnesota Vikings e vai jogar em Atlanta. Ele assinou um contrato com os Falcons de 4 anos, 180 milhões de dólares, que dá 45 milhões de dólares por temporada, que o coloca como o 8º quarterback mais bem pago da liga nesse momento. São 100 milhões garantidos, 90 milhões nos 2 primeiros anos, 10 milhões no terceiro ano ali de garantia, 4º ano não é garantido. Então é basicamente um contrato de 2 anos, 90 milhões de dólares, que se ele estiver jogando bem, depois disso, os Falcons terão a opção de mantê-lo.
A gente sabe o desastre que foi os Falcons na posição de quarterback na última temporada. Um time que tem muito talento no ataque, não só skill positions, mas como linha ofensiva. O que você acha da saída do Kirk Cousins para o Atlanta Falcons? É muito interessante, e esse é um daqueles reportes que a gente já vinha acompanhando ao longo da off-season, né? Então saiu o reporte que a família do Kirk Cousins queria morar em Atlanta, aqueles papos assim, e agora se concretizou, né? Primeiro, o agente do Kirk Cousins, ele é uma lenda, né? E, pode botar o Hall of Fame pra ele, e não First ballot, que o Kirk Cousins de primeira. esse valor de... First ballot, Hall of Fame. Não que o Kirk Cousins ele não mereça esse contrato, porque, ao meu ver, ele realmente é um valor adequado para o nível de quarterback que ele tem hoje. Mas é curioso, né? Porque ele assina um contrato longo, mesmo que tenha nesses termos que você explicou. É um cara que acabou de vir de uma lesão um pouco mais complicada e ele realmente conseguiu achar um time que se comprometeu com ele a longo prazo e deu bastante dinheiro garantido, 100 milhões de dólares garantidos. Dito isso, um Kirk Cousins saudável, jogando o que ele vinha jogando até 2023, é um reforço em tanto pro Atlanta Falcons. De novo, né? Eu acho que ele é um desses quarterbacks que ele consegue elevar, na medida do possível, o desempenho do time. Então ele é um cara que ele vai conseguir explorar o melhor dos recebedores, ele vai conseguir explorar o melhor do Drake London, do próprio Kyle Pitts, que eu acho que é um dos grandes vencedores dessa off-season, né? Porque ele ganhou um QB, saiu o John Smith de lá e ele se livrou também do Arthur Smith, o treinador que a gente sempre se perguntava, chamava as coisas para ele, mas enfim, a gente vê como que esse ataque fica mais interessante e assim, acho que é um bom reforço pro Atlanta Falcons, o Kirk Cousins, acho que é um bom encaixe para eles. Sobre a questão do GOAT, a gente, né, e eu concordo com você, não que eu acho que eu tô acima do consenso, na minha opinião, sobre o Kirk Cousins, mas ele é um quarterback que conseguiu maximizar o potencial financeiro dele de uma forma que a gente nunca tinha visto, porque ele tem um primeiro contrato baixo, porque ele já entra na NFL no primeiro ano da escala salarial de calouro, e ele ainda foi uma escolha de quinta rodada? Quarta rodada? Não lembro. Terceira rodada, então o primeiro contrato dele foi baixo, só que aí ele fica naquilo de franchise tags consecutivas com o Washington Commanders, aí assina um contrato 100% garantido com o Minnesota Vikings, renova por um valor alto e agora assina um contrato muito forte. E eu tava olhando aqui os números, com esses 100 milhões de dólares garantidos nesse contrato dele, isso significa que ele vai ser o terceiro quarterback mais bem pago da NFL na história. Claro que tem muita coisa de correção monetária e tal, os valores até e tal, mas somando o que ele já recebeu na carreira, esses 100 milhões de dólares, ele chega a 331 milhões de dólares recebidos em salários na NFL. Um coach, né? O cara conseguiu maximizar de uma forma ímpar, né? Ele tá a 1 milhão de dólares do Tom Brady, e o número 1 é o Aaron Rodgers com 342 milhões de dólares. E vai depender que o Matthew Stafford, que ele é o atual terceiro com 328, se ele vai conseguir assinar mais um contrato, que aí faria ser o jogador mais bem pago. E o Matthew Stafford, diferentemente do Kirk Cousins, o primeiro contrato dele é muito forte, porque foi antes da escala salarial de calouros, mas ilustra essa questão salarial do Cousins, que ele conseguiu maximizar como poucos em campo. E por 2 vezes ele chegou em mercado aberto, né? Isso que é curioso. Não é muito comum a gente ver QBs chegando em alto nível no mercado aberto, né? Então, geralmente, ele chega no mercado aberto quando ninguém quer mais, ou quando o cara tá em dúvida. E o Kirk Cousins não, ele terminou seus contratos com seus times e chegou sendo em mercado aberto como talvez o melhor QB disponível, o melhor QB disponível naquele ano. Então, é bem interessante como um pouco de sorte também ajuda. O fato dele ter ele ter chegado no mercado aberto, que o coloca tão alto nessa lista de ganhos salariais. Mas assim, 35 anos vindo de uma lesão de tendão de Aquiles. Os Falcons estão pagando o preço do Kirk Cousins 100% saudável. Se o Cousins estivesse 100% saudável,
Primeiro, eu acho que existiria uma grande chance do Minnesota Vikings usar a franchise tag no Kirk Cousins e ele nem chegar no mercado aberto, né? Porque ele vem de anos muito bons, né? A questão dele, que eu acho que no primeiro contrato dele com os Vikings, eu não sei se o desempenho dele em campo condizia com o que ele estava recebendo. Agora, 45 milhões choca um pouco. Vou ser bem sincero, até quando a minha troca de mensagens com o Rodrigo, quando saiu esse contrato, a gente tomou um choque, né? Pô, 45 milhões de dólares por ano pro Kirk Cousins. Só que aí você começa a olhar, o Dak Prescott em breve vai ultrapassá-lo, e Trevor Lawrence e tal, e o cap tá subindo muito a cada ano, né? E subiu muito nessa última janela. A tendência é que os contratos de quarterback, a norma, por exemplo, o próximo quarterback de bom nível que renovar vai chegar perto de 60 milhões de dólares. O CJ Stroud, o dia que ele renovar, pode ser daqui a 3 anos, vai ser um valor superior a 60 milhões de dólares. Pode ser que daqui a 2 anos, 45 milhões de dólares seja um valor bem razoável para um quarterback. Dito isso, essa conta só fecha se o Kirk Cousins for o mesmo pré-lesão de tendão de Aquiles, né, Rodrigo? Por mais que a gente tenha visto Aaron Rodgers, aquela especulação toda dele voltar na mesma temporada e tal, ainda é uma lesão séria, né? Os Falcons devem ter alguma indicação, ou exames e tal, que mostrem um quarterback que tá se recuperando muito bem, né? Porque é uma baita de uma aposta. É uma baita de uma aposta, né? Talvez a lesão de Aquiles hoje seja a mais complicada dos esportes. Tem aquela questão, a galera fala do LCA, mas acho que hoje é uma lesão que se recupera muito mais fácil do que se tinha anteriormente, e talvez hoje seja o tendão de Aquiles o mais complicado. Não sei que o Aaron Rodgers aí traga alguma novidade que a gente ainda não sabe. Mas sobre a questão do Falcons, é o preço que você precisa pagar para ter um cara desse nível, assim. É aquela coisa, o time que ele não tá bem, o time que ele não vem de sucesso nas temporadas anteriores, ele precisa pagar aquele, é um fator da desconfiança do próprio time. Então, se fosse um time mais bem sucedido, que já tem um grande treinador, que já tem um elenco pronto, só esperando o QB para encaixar, tu vai conseguir provavelmente tu conseguiria um acordo melhor, ou teria um poder de barganha maior para fazer esse contrato do Kirk Cousins diminuir. O Falcons, ele precisa pagar esse dinheiro para garantir que o Kirk Cousins não iria para outro time. Para mim é esse o ponto. Então é aquele meio termo, né? O Falcons ele paga 45 milhões porque ele é um valor de um Kirk Cousins saudável, e porque provavelmente ele tem, se não garantias, mas boas expectativas de que ele tenha condições de voltar a ser o que era antes. Mas também tu tá pagando pela atual situação do time, né? A franquia, desde que enfim, saiu aquele elenco do Super Bowl que ele foi se desfazendo, não é um time que vem tendo sucesso, e quando tu vai pro mercado aberto, tu precisa pagar, é esse o preço que tu paga. Acho que não tem muito como correr. Verdade, é o preço mesmo, e, de novo, eu acho que o 45 milhões choca um pouco, mas eu acho que vai levar um tempo pra gente acostumar à nova realidade, né? Quando tiver os primeiros quarterbacks rompendo a barreira dos 60 milhões de dólares, né? E não dava mais pro Falcon. Em 2032 tem um Mahomes, né? E mesmo salário. Patrick Mahomes e Kirk Cousins. O que choca muito, só que o contrato do Mahomes foi assinado há 3 anos, é assim que acontece, os valores vão aumentando e tal. Não dava pro Falcons continuar do jeito que tava, né? E pós-Matt Ryan foi o Mariota, aí Desmond Ridder, Taylor Heinicke. É um time que tem talento no ataque, né? Como o Rodrigo citou, né? Kyle Pitts, você tem o Drake London, você tem o Bijan Robinson, você tem uma linha ofensiva muito boa. É um head coach novo, o Raheem Morris, que é um cara de defesa, que trouxe como coordenador ofensivo o Zach Robinson, que é um cara que estava há muito tempo em Los Angeles. Ele chegou em 2019, foi subindo ali os rankings ali na comissão técnica do Sean McVay nos Rams.
e foi o coordenador ofensivo na última temporada. Então, ele traz esse sistema ofensivo que a metade da liga, basicamente, tá usando hoje em dia, né? Que é da árvore Kyle Shanahan, que é muito play action, corrida em zona, passe rápidos e tal. E eu acho que isso o Kirk Cousins pode desempenhar muito bem, porque ele é um quarterback que é inteligente, ele, se precisar, ele tem um braço, não é o maior braço do mundo, mas um braço mais do que suficiente. É um cara corajoso, ele espera até o último milésimo de segundo ali antes de levar a pancada. E só de sair o Arthur Smith, né, que odiava o Kyle Pitts e o Bijan Robinson, eu acho que esses caras já por si só já melhora, né? Mas com um quarterback mais capaz, com um cara que vem de uma escola ofensiva muito boa, eu acho que é um encaixe muito bom do Kirk Cousins com esse time dos Falcons. A questão é, Rodrigo, o quão alto os Falcons podem voar? Onde que eles podem chegar? Eu tava olhando aqui no Bodog, parceiro de apostas do podcast Cara dos Esportes, crie sua conta utilizando o meu link. Odds dos Falcons vencerem a NFC Sul despencou, 1,87, francos favoritos. Bucks vem em seguida com 3,60, Saints 4,65, Carolina Panthers 13,0. E agora eles aparecem na 7ª colocação ali em termos de favoritismo para vencer a NFC, para vencer a Conferência Nacional. Eles têm odds de 16,0 no Bodog. Rams tem 13, Eagles 10, Packers 9,50, Cowboys 9, Lions 4,75, 49ers 2,90 são os favoritos. Você acha que na melhor versão desse time dos Falcons eles podem chegar no Super Bowl? A melhor versão, sim, como você falou. Primeiro, né? Vale lembrar que esse time do Falcons, ano passado, ele ficou ali nas últimas 2 semanas, ele tava para brigar pela divisão e chegar aos playoffs, né? Até na última semana, se eu não me engano, tinha chance matemática, precisaria de uma combinação de resultado, mas também tava, então é um time que já tá mais ou menos no nível dos seus adversários de divisão, com problemas crassos ali na posição de quarterback, né? De novo, foi Desmond Ridder e Taylor Heinicke ano passado. Com a saída do Arthur Smith, com a chegada de um QB novo, realmente esse time só tem a melhorar. Eu diria que hoje o posicionamento dele como os favoritos é justo. Tá nesse grupo de times que a gente espera que chegue aos playoffs. Então, acho que dá pra dizer que a gente espera que o Atlanta Falcons chegue nos playoffs ou ganhando a divisão, como você falou, franco favorito, ou na pior das hipóteses ali, se o Bucks jogar muito bem, conseguir até beliscar uma vaga de wildcard, e vai depender do quão bom vai ser esse time logo nesse primeiro ano com um treinador novo, com um QB novo, novos coordenadores. Acho que é um time que tem esse upside. Eu não acredito que logo no primeiro ano a gente já vai ver esse salto, mas pra mim, pelo que esse time tá mostrando, é um time que vai crescer e tá fazendo os movimentos certos para se consolidar nessa lista pelos próximos 2, 3, 4 anos. Concordo, e eu acho que é um time que pode sim vencer a NFC, né? Precisa alguns encaixes muito bons e, como o Rodrigo falou, né? Começar logo de cara já jogando no mais alto nível é difícil, mas você olha para os outros times da NFC, os Eagles têm problemas. Os Cowboys têm problemas. O Packers é um time extremamente jovem, né? O jogador mais velho dos Packers tem 28 anos, né? Que é o Preston Smith. Eu vi esse tweet. Não sei quem que botou na timeline, mas eu vi esse tweet. Aí você tem o Lions, que é um time mais confiável. O 49ers, que também é um time bem superior, mas também é um time que a gente já viu no passado que não lida muito bem com lesões, né? E são vários jogadores suscetíveis a lesões. Então, tem os Rams, que também é um time que depende muito de 3 jogadores, né? Stafford, Kupp e Aaron Donald, né? E 3 jogadores mais veteranos. Então eu acho que tem uma sequência de eventos que termina com a Atlanta Falcons no Super Bowl. Eu ainda acho que se você pega a melhor versão de todos esses times, eu acho que eles estão basicamente na posição que eles deveriam estar ali, 7º, 8º, mas é um time que eu não consigo pensar em como não vai ser o palpite predominante para vencer a NFC Sul. E é um time que vai ter um calendário mais tranquilo, porque é um calendário de 3º colocado na divisão, né? Então deve ser um calendário mais acessível na próxima temporada.
Então é um time que definitivamente melhorou bastante, gastou bastante pra isso. É um risco, mas enfim, é um risco que não podia mais um ano entrar com Desmond Ridder e Taylor Heinicke. Perfeito, né? Até porque, de novo, fica às vezes até nessa mediocridade que não ajuda muito. E, assim, se eu tivesse que posicionar o Falcons, eu diria que ele tá nessa prateleira mais ou menos ali do Packers e ali com o Seahawks vindo um pouquinho atrás também. Antes tinha o Vikings, mas agora sem o Kirk Cousins acho que é um time que vai despencar, mas eu colocaria ali, eu colocaria mais ou menos nessa prateleira, que são times que, com o upside certo ali, se eles jogarem tudo que pode, se os jogadores jovens que eles têm realmente derem esse salto de qualidade, são times que podem chegar longe, mas para mim ainda tem outros times um pouquinho mais consolidados que eu confio um pouco mais. A gente até tem que falar dos Vikings também, né, que perdeu o quarterback que já estava acho que 4 anos na equipe, 4 ou 5 anos, agora não lembro de cabeça, e a sensação que eu tinha saindo de Minnesota é que o Kwesi, né, que é o general manager do Minnesota Vikings, eu não acho que ele ficou tão triste com a saída do Kirk Cousins e a oportunidade de começar de novo com um quarterback calouro. Eu acho que a comissão técnica sente um pouco mais a ausência do Cousins, né? Eu acho que você olha para... Não que tenha uma grande divisão, que tenha briga, mas eu sinto que o Kevin O'Connell gostaria mais de manter o Cousins e o Kwesi Adofo-Mensah preferiria começar de novo com um quarterback calouro. Os Vikings têm a 11ª escolha do draft da NFL esse ano. E a gente falou no último podcast, eu e o João, que era um dos times ali que estava de olho no segundo patamar de quarterbacks, né? Porque trocar da 11 pro top 3 é muito caro, né? Então é uma negociação difícil. Então, caras como Caleb Williams, Drake May e Jaden Daniels, a não ser que Daniels ou May caiam inesperadamente, estão meio que fora do alcance deles. Mas eu ficaria muito surpreso se eles não saíssem com um dos caras ali do segundo patamar, Rodrigo, como Bo Nix, J.J. McCarthy, Michael Penix. Não sei se eles vão esperar para ver quem cai no colo deles, ou de repente eles têm uma preferência destacada por um desses três, e aí o draft vai se desenvolvendo, chega ali a escolha número 8, escolha número 9, um desses caras está disponível, você sobe ali 2, 3 jogadas, mas é um time dos Vikings que eu imagino que vai ser bem agressivo no draft para encontrar o substituto do Kirk Cousins, até porque tem o Justin Jefferson olhando, você não pode desperdiçar um ano do Justin Jefferson, né? Você tem um quarterback e você colocar um calouro ao lado do Justin Jefferson, tendo esse luxo de poder passar a bola pro Justin Jefferson, vai facilitar muito a vida de qualquer um que seja o quarterback. E tem TJ Hawkinson também, tem, enfim, Jordan Edson. Então é um bom corpo de skill positions e é uma excelente situação para você colocar um quarterback jovem. E o Kevin O'Connell é curioso, né? Que ele é um treinador muito bem avaliado, né? Inclusive ele teve aquela grade A+ naquela pesquisa que saíram nas notícias. Então ele acho que é um time que tem uma boa condição técnica, tem bons skill positions, acho que tem esse interesse. E assim, o Vikings tem que ir atrás de um quarterback mesmo, até porque não tem outras opções. De novo, né? Foi um time que mesmo sem o quarterback conseguiu se manter competitivo. Então o que dá para imaginar o que esse time pode fazer sem eu fiquei um pouco curioso, talvez eu achei que eles tivessem ter se movimentado por ir atrás de um desses quarterbacks reservas um pouco melhores, que já saíram, então, por exemplo, um Gardner Minshew, o próprio Trubisky, que é um... Exato, Jacob Brissett. Esses reservas que, sim, o cara reserva, mas acho que eles estão num patamar que seria interessante, até porque eles, com o Kirk Cousins saindo, eles vão ter espaço salarial, boa parte deles vai ser pro Justin Jefferson, que vai quebrar a banca nessa off-season, mas ainda assim de novo, é um time que vai se mexer nos próximos dias e eu espero que faça. É um time para ficar de olho no draft. Eu acho que eles têm alguma coisa interessante para fazer por aí. Verdade, tipo o que os Colts fizeram no passado com o próprio Minshew, né? Draftou o Anthony Richardson, contratou o Gardner Minshew, que o Gardner Minshew deixou os Colts, a gente vai falar mais pra frente. Vamos falar do outro quarterback de grande nome, que também era do draft de 2012, inclusive, que assinou com um novo time. Também foi terceira rodada.
Russell Wilson assinou com o Pittsburgh Steelers pelo salário mínimo de veterano, $1 milhão, 210 mil. Pra explicar, ele tem aquele dead cap gigantesco, $39 milhões, se eu não me engano, esse ano do Denver Broncos, e se ele assinasse $10 milhões, ele ainda ia receber $39 milhões. E os Broncos, ao invés de pagar 39, pagariam 29. Então, os Broncos, ao invés de pagar $39 milhões esse ano pro Russell Wilson, vão pagar 37,79, né? Então, não fazia sentido pro Russell Wilson receber mais do que isso, né? Porque só se ele assinasse por mais do que $39 milhões, o que jamais iria acontecer. Os Steelers apostam no Russell Wilson, um ano por esse valor é no-brainer, né? Porque eu fico meu medo com a bagagem que o Russell Wilson traz, mas por esse valor eu acho que vale a aposta. E agora a gente tem a batalha Russell Wilson contra Kenny Pickett lá no Pittsburgh Steelers, e você é adepto da teoria do Bill Parcells de que quando você tem 2 quarterbacks, na verdade você não tem nenhum? Ou você vê essa batalha grande batalha, levando em conta o Russell Wilson de 2023, obviamente, 2024? Ou você acha que essa batalha pode gerar bons frutos pro Pittsburgh Steelers? Eu acho que essa batalha pode gerar bons frutos. Eu não acho que o ano do Russell Wilson tenha sido tão tenebroso assim. Acho que tem outras razões que fazem o Broncos tomar a decisão que tomou. Assim. Eu não diria que hoje o Russell Wilson é um dos 5 piores quarterbacks titulares da NFL. Pra mim, ele tá... Acho que ele ainda tem alguma coisa. Ele começou bem o ano e depois acabou caindo. Mas eu acho que seria muito benéfico, porque, assim... o Steelers gastou, né, uma escolha alta pra trazer o Kenny Pickett. Eu, particularmente, nunca tive grandes expectativas, mas foi tudo uma experiência muito conturbada, né? Porque eles sempre tiveram naquela situação de que eu quero competir, é aquele negócio, tu tenta reconstruir, mas tu quer competir ao mesmo tempo, e é difícil trabalhar com essas duas linhas do tempo, né? Não é todo time que consegue fazer isso, e o Steelers ficou um pouco nessa mediocridade. Aí tu traz o Russell Wilson. Nesse momento, talvez ele seja um pouco disso também, mas eu acho que tem uma possibilidade dele voltar a ser um Russell Wilson jogando melhor, não aquele que era um dos melhores quarterbacks da NFL, mas acho que ele tem a condição, sim, de voltar a ser melhor, até porque ele não tem nenhum problema físico aparente ou alguma coisa nesse sentido. E acho que é um time que tem qualidade também, né? Um time que tem boas peças no ataque, tem bons playmakers. Acho que tem uma boa comissão técnica também, agora com o Arthur Smith por lá, né? Mas, enfim, de qualquer forma, e como você falou, é uma coisa tão no-brainer, é um negócio que não tem como recusar. Você tá falando assim, você quer ter o Russell Wilson pelo mínimo da NFL? Quero. Só pra deixar ali. Na pior das hipóteses, ele não vai jogar e você vai colocar o Kenny Pickett, que, querendo ou não, faz parte do teu plano a longo prazo. Pode ser que seja o último ano do Kenny Pickett. Se você me falar assim, Gabriel... aliás, você é o Gabriel, né? Eu sou o Rodrigo. Rodrigo, se existe uma possibilidade de nenhum dos dois estar no Steelers no ano que vem, eu te diria, existe e ela é bem considerável. Mas também existe a possibilidade do Russell Wilson não ir bem e o Kenny Pickett, né, finalmente ter um pouco mais de tempo e ter um pouco mais de trabalho, como também existe a possibilidade do Russell Wilson simplesmente voltar a jogar bem e liderar esse time, e os Steelers simplesmente esquecerem que o Kenny Pickett existe. Acho que os Steelers têm alguns caminhos que eles podem seguir para essa temporada e, enfim, acho que foi uma decisão fácil de se tomar pelos valores que a equipe pagou. Se o Russell Wilson tivesse recebido $1 milhão do Denver Broncos na última temporada, o desempenho dele seria ótimo, né, para um quarterback de $1 milhão. O problema é que você deu 3 escolhas de primeira rodada, 2 ou 3, agora não lembro. Escolha de segunda rodada e tal, 2. Foram 2, né? Então aí que você é julgado também pelo que o time investiu, né? E assim, os Steelers estão nesse círculo sem fim, né, de Mitch Trubisky, Mason Rudolph, o cara que jogou no Vikings, né, Josh Dobbs e tal, né, e agora de novo você tá com 2 quarterbacks no seu elenco e tal. No vácuo, eu acho que
os Steelers tinham que ter contratado mesmo, né? A questão é que eu diria que a maior probabilidade é que nenhum dos dois estará no elenco na próxima temporada, né? E assim, é que eu não quero virar o cara que fala que todo time tem que ir pro rebuild. Não é esse o caso. Os Steelers têm que tentar melhorar o elenco também, né? Mas ao mesmo tempo, a sensação que dá é que é mais um ano que o time vai agarrar com unhas e dentes pra ter 9 vitórias, né, na temporada, né? E como 8-8-1. o 8-8-1, né? Manter a escrita lá do Mike Tomlin viva e brigar pra ser a seed 7, né? Que eu acho que já dá pra dizer que é a seed Pittsburgh Steelers, né? A seed 7 da AFC, né? E você olha aqui pras odds, lá no Bodog os Steelers continuam sendo o quarto colocado em termos de odds na AFC Norte, né? Com 10,0. Ravens favoritos 2,15. Bengals 2,60. Browns 6,50. É uma contratação que de forma isolada eu acho que é boa, mas é difícil pra mim me animar. E acho que a aposta agora, Rodrigo, quem que vai ser o quarterback titular da equipe na semana 1. E eu acho que vai ser o Russell Wilson, porque eu acho que o Kenny Pickett, nada que ele fez nesses 2 anos, merece o benefício da dúvida ainda, né? E eu acho que ele não tem nada que os Steelers precisam fazer. Tem que se preocupar com a confiança do Kenny Pickett. Ele tem que jogar melhor, né? E aí depois ele se preocupa com se ele vai ficar chateado. Mas eu acho que colocando os dois pra competir, eu acho difícil o Russell Wilson não vencer essa disputa. Eu concordo com você, né? O Russell Wilson, acho que ele é muito mais QB, um jogador muito mais desenvolvido. E se a gente tirar até o que eles jogaram no ano passado e a gente for posicionar eles, eu diria que o Russell Wilson jogou melhor que o Kenny Pickett e pronto, né? Então, vai ser isso. Vai lembrar, é um time que vai entrar, querendo ou não, com essa mentalidade de querer competir. É uma divisão até cruel com os Steelers. Acho que se eles tivessem uma divisão um pouco mais fácil, talvez a gente colocasse eles como um time mais competitivo, mas eles estão na melhor divisão da NFL, na minha opinião. Então, é uma situação complicada. E assim, a gente fala dessa mediocridade dos Steelers e assim, eu diria que talvez seja a última chance mesmo do time trabalhar isso. Depois realmente iria para o rebuild. Essa oportunidade em particular é uma que nem todos os times têm, né? Se tu tem um QB de primeira rodada que tu apostou, então tu tem um pouco daquilo de... É difícil tu abrir mão de um QB de primeira rodada se tu não tem uma situação tão clara para trocar, né? Como foi o Cardinals com o Kyler Murray e o Josh Rosen, ou outros exemplos que a gente já viu anteriormente. Então eles têm essa oportunidade de competir agora com 2 caras. Tem um cara ali experiente, que tem capacidade para ser titular, e ele tá numa situação tão específica que eu vou pagar o mínimo de veterano para ele, e ele pode ser o meu QB titular por 17 semanas. Ou o que pode acontecer, como você falou, a gente tá na Free Agent 2025, nenhum dos dois tá mais nos Steelers, e aí sim a gente vê esse time partindo pro rebuild. São 2 boas chances, mas, de novo, acho que os Steelers têm alguns caminhos e são boas opções. Eu acho que, no fim das contas, o final dessa novela pro Steelers, pra mim, vai ter um final feliz. Eles tinham a alternativa também de usar o plano do Washington Commanders, né? Que eles sabiam que antes da temporada que o Sam Howell não era uma probabilidade boa que ele se tornaria um grande quarterback, né? Mas você bota o Sam Howell pensando, se ele se encaixar e corresponder ao potencial que uma vez ele teve, beleza, a gente achou um quarterback. Se ele não corresponder, que é a maior probabilidade, você termina com a segunda escolha geral do draft. E eles poderiam ter seguido esse caminho, né, com o Kenny Pickett. Bota o Kenny Pickett mais um ano, se ele continua no mesmo nível. O problema dos Steelers é que o Mike Tomlin, a defesa, eles colocam um piso alto pra equipe, né? E tira a equipe da disputa por uma escolha do topo do draft. Mas é como o Rodrigo falou, acho que é mais um ano antes de um rebuild mais significativo. Rodrigo, antes de passar pro próximo tópico, né? Que são as movimentações do Philadelphia Eagles, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa semana tá rolando já a semana do consumidor, sexta-feira,
dia 15 é o dia do consumidor. Já tem muita oferta rolando o mês inteiro de março. A gente estava conversando antes de entrar no ar. O que você está pensando em aproveitar essa semana de descontos para comprar? Olha, Gabriel, eu acho que eu preciso de um ar-condicionado, porque esse ventilador aqui atrás, ele não tá mais dando conta. Tem buraco de ar aí ou você vai ter que... Não, vamos ter que trabalhar aí e fazer, né? O bom é que a minha mãe tem ar-condicionado, então eu ouço o barulho do ar-condicionado dela. Então, com o meu, eu vou pra vingança. Fica pelo menos o barulho, né? Ou compra um ar-condicionado portátil, né? Desses que não precisa... Não. Por que não? Não, acho que tem que ser um... De parede mesmo. Tem que ser um bom, né? Um bom. Mas você vai split ou vai tradicional? Não, vou no tradicional. Porque o split tem que contratar o... Bem que o split, enfim, vai depender das ofertas. Vai depender das ofertas. O split, o problema é que aí a instalação é bem mais cara, né? Tem que contratar um cara e tal. Quer dizer, não sei se você é um cara muito... Você acha que eu devo ir pro rebuild do ar-condicionado ou eu devo continuar competindo? Não, nada de ventilador, né? Pelo amor de Deus, eu diria assim, de 365 anos no dia, eu devo dormir, sem sacanagem, uns 361 dias com ar. Por aí. Tem uns 4 dias no ano que não tá calor no Rio e eu não durmo com ar. Mas enfim, eu tô pensando em comprar um iPhone novo, porque o meu tá mais cansado que um running back de 30 anos. E o melhor lugar para procurar as melhores ofertas é no Promobit. Você busca lá e eles te mostram onde que tá com desconto. O Rodrigo pode botar lá ar-condicionado, XBTUs, né, que é a potência. E você vai poder ver lá. Se não tiver num desconto bom, você pode colocar na sua lista de desejos no Promobit, que eles te mandam uma notificação quando estiver com uma oferta boa. São mais de 700 ofertas diárias enviadas por pessoas. Tem eletrônicos, videogames, TV, celular, roupas, bebidas, não faltam opções. Entra lá no Promobit, baixe o app e fique por dentro das ofertas. Muito obrigado ao Promobit por anunciar aqui no podcast. E é um site muito legal. Eu já olho lá, tava olhando o Nintendo Switch outro dia também, mas o problema do Nintendo Switch não é nem o videogame, é o preço dos jogos que é um pouco salgado. PlayStation 5 também fica me seduzindo. Fico olhando lá iPhone, tênis às vezes. Então tem muita opção, muita mesmo. Vai lá no Promobit, baixa o aplicativo e fique de olho. Vamos passar pro Philadelphia Eagles agora, João. Cara, eu chamo o Rodrigo de João, o João de Rodrigo. Bem, hoje eu me chamei de Gabriel. Então tudo bem. Pior que aqui na minha família é assim, minha avó sempre me chama pelo nome do meu tio, a minha mãe chama o cachorro pelo meu nome, é coisa da família mesmo. Pode de vez em quando, Gabriel, sai daí! Aí, pô, não, maluco. Mas enfim, Philadelphia Eagles, grande contratação da equipe nessa janela. Saquon Barkley, sim, running back, ex-New York Giants, assinou com o Philadelphia Eagles por 3 anos, 37,75 milhões de dólares, dá uma média aí de 12,5 milhões e quebrados por temporada. Rodrigo, o que você achou dessa contratação, segunda escolha geral no draft de 2018? Eu tô enrolando enquanto eu confirmo aqui a idade do Saquon Barkley, que é 27 anos recém-completados. O que você acha dessa contratação? Tem que fazer a conversão pra ver quanto que dá 27 anos em idade de running back, né? Que a gente sabe que é um 49 por aí. Mas o Saquon Barkley é um bom jogador, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, ele é um upside. O Saquon Barkley, ele é um desses running backs que tu sabe que tu vai poder colocar ele em todas as descidas que ele tiver disponível, né? Com esse asterisco. Então, se ele estiver saudável, é um cara que tu vai poder botar ele pra boa parte do jogo. E foi um dos problemas que o Eagles tinha no passado, né? Às vezes eles precisavam de jogadas que eles chamavam com o seu running back, às vezes era até mesmo para receber um passe, e aí eles não tinham o DeAndre Swift, precisavam acionar o Kenneth Gainwell ou o Boston Scott, e acho que o Saquon Barkley ele chega para monopolizar
esse trabalho, né? Então, tanto de receber passes, como também para fazer o jogo terrestre. Acho que pode ser uma dupla bem interessante com o Jalen Hurts. A gente vai perguntar de valores, né? É uma situação um pouco mais complicada. 12 milhões e meio é hoje o que tu paga para um running back que chega no free agency. Eu acho que dificilmente a gente vai ver running backs recebendo mais, que não se chama Christian McCaffrey, porque aí é um cara totalmente fora da curva. Acho que o Saquon Barkley ele tem suas questões físicas. Acho difícil que ele vai chegar no terceiro ano de contrato dele correspondendo ao valor que o Eagles está pagando nele. Mas para esse primeiro momento, que é onde o time não tem que pagar um salário para o Jalen Hurts e tudo mais, eu diria que o Saquon Barkley ele é uma boa aposta. Acho que para ele em 2024 ele é um bom reforço para o Eagles. Acho que ele vai melhorar o ataque do Eagles. O pessoal aí que joga Fantasy, eu diria para poder apostar nele sem muito receio. Acho que ele vai render bastante pro Philadelphia Eagles. A questão é a durabilidade, né? Acho que a questão é a durabilidade e esse custo-benefício, mas de um modo geral, pensando em 2024, pensando num time que ano passado ficou abaixo das expectativas, acho que o Saquon Barkley vem para ajudar bastante esse elenco. Só um detalhe aqui, né? O pessoal pode ter achado estranho, o Jalen Hurts já renovou o contrato com o Philadelphia Eagles, só que o cap hit... Já tá valendo o contrato dele? Então, exatamente isso, que o cap hit dele não é alto ainda, né? O cap hit dele é 13 milhões de dólares nessa temporada 2024, né? Então, isso que o Rodrigo quis dizer, né? Que o cap hit dele ainda não é aquela coisa monstruosa. Vamos por partes. Pro Saquon Barkley, eu achei um excelente contrato. Eu fiquei surpreso. Ele foi dos running backs, teve, por exemplo, Josh Jacobs, que assinou por um pouquinho menos do que ele, e os outros, basicamente, ficaram ali no teto de 8 milhões de dólares por temporada, né? Ele recebeu 12,5 milhões de dólares. Não gostei desse contrato pro Philadelphia Eagles. A equipe teve um excelente jogo terrestre na última temporada, sem precisar pagar muito dinheiro para um running back, né? E agora você paga 12,5 milhões de dólares para um running back que a seta tá apontando para baixo, né? E tudo bem, você pega alguns números dele, ele tipo 31º em jardas por carregada na última temporada, né? Só que eu acho que são muito mais números da linha ofensiva dos Giants ser um desastre do que necessariamente do Saquon Barkley. Só que é aquilo, né? Linha ofensiva impacta muito o desempenho dos running backs, por isso parte do motivo pela desvalorização da posição, né? A linha ofensiva, chamadas, esquema e tal, impactam mais o desempenho do jogo terrestre do que o talento do running back, né? Ele vai ter um esquema melhor, uma linha ofensiva melhor, só que pra mim é um cara que, eu não vou dizer que ele tá acabado, mas ele não tem a mesma explosão do início da carreira, né? Ele passou por muitas lesões e ele sempre foi um running back que ele não era aquele running back de conseguir 5, 8, 7 jardas consistentemente, né? Ele corria para 2, corria para 3, corria para 1 e aí corria para 20, corria para 25. Ele tinha essa explosão, ele conseguia quebrar os ângulos ali da defesa e conseguia um avanço longo. E eu acho que nessa altura da carreira o Saquon Barkley não tem a explosão para conseguir esse tipo de avanço consistentemente, e eu nem acho que é o que os Eagles precisavam. Para mim, um time que, assim, ele vai colocar o Philadelphia Eagles na linha de 5 jardas do campo de ataque, aí quem vai entrar com a bola na end zone vai ser o Jalen Hurts, né, no Philip Push lá, né, no QB Sneak, o Tush Push, né. E eu não acho que é um bom uso dos recursos do Philadelphia Eagles. Tudo bem, 12 milhões de dólares hoje no mercado para running back é o mesmo que era 8 milhões de dólares há 2 anos, né? Então, não é um valor absurdo, mas ainda assim eu não sou muito fã dessa contratação por parte dos Eagles. Eles que renovaram com o guard Landon Dickerson, 4 anos, 84 milhões de dólares, e assinaram com Bryce Huff, edge rusher do New York Jets, 3 anos, 51,1 milhões de dólares. Ele que é um especialista, né, de terceira descida, e os Eagles têm um histórico com esse tipo de jogador, né? Por exemplo, claro, uma versão bem melhor dele, né? Mas o Haason Reddick, quando ele chegou nos Eagles, era... O Derek Barnett era assim também. Derek Barnett, verdade. Então, eu achei um pouco caro também, mas dá pra entender que o... Pode falar. Sobre o Huff, ele é curioso, né? Porque ele teve esse breakout year no ano de
no ano que ele entrou, né, no mercado. E isso Sempre. é, assim, é sempre perigoso, né, porque ele é um cara que é só um jogador pass rush de rotação. De repente ele entrou ele teve um ano muito fora da curva que a gente vinha apresentando dele. Ele é um cara que é undrafted, né? Então, enfim, é sempre é um contrato arriscado, porque às vezes ele pode ser uma barganha, porque de repente o cara se consolida como um dos melhores pass rushers da NFL, e de repente ele só teve um ano fora da curva e tu tá ali com esse contrato, né? Bem curioso para ver como que isso vai se desenvolver. Não sou muito fã dessa off-season dos Eagles até agora, pra ser bem sincero. Vamos falar do New York Giants agora. É um dos times que também mais fez barulho nessa segunda-feira. Vai ser um podcast longo, né? Se preparem. Edge rusher Brian Burns foi adquirido em troca. Ele que era jogador do Carolina Panthers. Uma escolha de segunda rodada e uma escolha de quinta rodada. E recebe um contrato de 150 milhões de dólares por 5 anos. Dá uma média, obviamente, 30 milhões de dólares por temporada. 87,5 milhões garantidos. Rodrigo, quando você soma o que os Giants pagaram em termos de troca e o que os Giants pagaram em termos de contrato, que coloca agora o Brian Burns como o segundo edge rusher mais bem pago da NFL, salgado. Salgado, né? Acho que são valores que assustam. E assim, primeiro já começa que o Brian Burns teve um reporte que pra mim foi uma das maiores mentiras que alguém já contou, que é que teve time que ofereceu 2 escolhas de primeira rodada pra ele, pro Panthers, e o Panthers recusou. Então já começa... Essa foi histórica. Já começa por aí. Essa aí acho que é uma das maiores lorotas que a gente já viu na NFL. Dito isso, assim, o Brian Burns ele é um bom pass rusher. Acho que um dos melhores da liga, provavelmente. É um jogador jovem. Teve um pouco de lesões ano passado, né? Isso atrapalhou também. Mas, enfim. É um momento curioso. Eu realmente não esperava que o Giants faria isso. Eu imaginei que o time que trocasse por ele iria dar essa bolada, né? Porque esse é o tipo de negociação que você já faz meio casado ali. Mas eu não acho que seja o Giants o time que deveria ter dado esse contrato. Não que ele não mereça, porque, de novo, né? Eu acho que é o que tu paga por um pass rush de elite hoje, um cara que vai jogar todas as descidas pra você. Mas eu não sei se é o Giants que deveria ter feito esse movimento, né? Eu acho que é um time que já melhorou o seu pass rush nos últimos tempos e já investiu no draft para isso também. Então, eu não sei se é o movimento que eu tava esperando ver o Giants fazer. Mas pelo jogador, é um bom reforço. É curioso que eu vi um amigo meu falando, né? Desmanche no Panthers. Pô, tem como desmanchar o Panthers, mas aparentemente, pelo que a gente tá vendo, nessa free agent tem sim. Verdade. Cara, eu achei muito caro. Assim, o Brian Burns, eu não sei se ele é um dos 10 melhores edge rushers da NFL. Talvez seja. Mas talvez seja o 9º, 8º ali no máximo. Eu não posso dizer que sou grande fã. E você dá essa compensação de draft e o contrato, não gostei. Lembra um pouco o que os Chiefs fizeram com o Frank Clark, até do seu Seahawks, né? Que foi uma troca cara e deram o contrato. Mas os Giants têm o Dexter Lawrence, tem o Kevon Thibodeau, né? Kevon Thibodeau em breve vai renovar o contrato. Eu acho uma indicação parece ser bem clara de que uma equipe que se prepara para não ter mais o contrato do Daniel Jones, né? Porque fazendo essa extensão, mas cara, uma escolha de segunda rodada alta, não gostei. Não gostei dessa troca. Vamos seguir agora pro mercado de running backs. O Green Bay Packers assinou com o Josh Jacobs. Parecia que, vamos ter um grande backfield e tal, não sei o que. Horas depois, eles dispensam o Aaron Jones. O Josh Jacobs assinou, ex-Raiders, né, na verdade, assinou com os Packers por 4 anos, 48 milhões de dólares, 12 milhões de dólares por temporada. Assim, ele é mais jovem do que o Aaron Jones. Josh Jacobs tem 26 anos, Aaron Jones tem 29 anos. Mas eu acho que o running back, você não pode olhar mais do que o próximo ano. E nesse momento, pra mim o Aaron Jones é um jogador bem superior ao Josh Jacobs.
recebedor de passe melhor, corredor equivalente. Eu não gosto dessa movimentação pros Packers. É que eu acho que eu confio mais no Josh Jones jogando mais jogos no ano que o Aaron Jones. Josh Jacobs, perfeito. Eu confio mais no Josh Jacobs jogando mais jogos e pra mim essa é a única coisa. Se pensar, o Josh Jacobs tem um estilo parecido com o running back que eles já tinham, que é o A.J. Dillon, que é um outro cara que eles se livraram, até porque também é outro jogador que ele tinha esse problema de lesões. É uma movimentação que, como você falou, né, 8 milhões há 2 anos atrás era o valor que a gente estava esperando ver ser pago por um running back. Hoje, para mim, é um contrato até que realmente não vai ter muito impacto. Então, provavelmente é um time que vai ainda pegar mais um running back na free agent, vai pegar alguma escolha lá no final do draft. E, enfim, acho que tu resolve a posição por ali. Eu não sou tão hater desse movimento, até porque, de novo, tu tem um running back, tu sabe que ele vai jogar pra ti. O Josh Jacobs até que é um cara que teve problemas de lesão, mas acho que ele conseguiu superar bem isso. Então, pra mim, eu tô... não é um movimento que me incomoda tanto. Não esperava, mas também não fico tão incomodado com o Josh Jacobs indo lá pro Packers. Pra ser bem sincero, eu nunca fui muito fã do Josh Jacobs. Eu não acho ele um grande jogador. Não gostaria de pagar 12 milhões de dólares. E eu gosto do Aaron Jones. Eu acho que o Aaron Jones é um bom running back. E tem sido um bom running back há muito tempo. Eu preferiria manter o Aaron Jones e trazer ali umas pernas descansadas ali no draft e tal. Os garotos ali com alegria nas pernas pra tentar configurar esse backfield. Os Packers que dispensaram o David Bakhtiari também, né? Que a gente tá gravando aqui, ele não assinou ainda com o New York Jets, né? Mas imagino que seja questão de tempo ele se reunir ao Aaron Rodgers. Antes de seguir para um jogador que pediu para ser trocado, tá rolando um sorteio nessa semana no podcast Cara dos Esportes. Eu vou sortear um Pix de R$300. Isso mesmo, 300. Eu pensei, o que eu posso comprar pra sortear e tal? Quer saber? Pix. Vou fazer o Pix e a pessoa compra o que ela quiser. Se quiser aproveitar, vai lá no Promobit e ver uma oferta legal e tal. Mas para você participar desse sorteio, o que você precisa fazer? Tem um formulário na descrição desse podcast. Você vai lá, preenche o seu nome, seu contato, lê as regras direitinho e você precisa fazer um upload da sua conta no Bodog, o menuzinho ali que aparece seu nome. E importante, só vai valer as contas que estiverem com saldo. Então, se você não tem conta no Bodog, crie sua conta utilizando o meu link, faça um depósito, o depósito mínimo é de R$50, tem bônus de até R$120, se eu não me engano, tem um bônus bem legal pro primeiro depósito. Se você já tem uma conta no Bodog criada com o meu link, é só fazer um depósito, tira o print, tem o modelo do print lá, é só abrir no celular ali, abre o menu, tem o nome lá, meu nome, Gabriel Martins, o meu saldo, e aí você faz o upload desse print, que até a sexta-feira, na verdade, né? Até sexta-feira, 2 da tarde, se eu não me engano, que é a data limite, e eu vou sortear e vou entrar em contato com uma pessoa. Então, vai ser um sextou legal com R$300 a mais para uma pessoa sortuda. E, assim, é um excelente site de apostas, é um dos mais tradicionais, tem muita variedade, tem poker também, tem jogado bastante poker lá. E é importante a gente continuar aumentando o número de pessoas que criam contas no Bodog utilizando o meu link para manter esse patrocínio que é vital para o podcast Cara dos Esportes. Então, deem essa força, um baita incentivo extra. Seguindo no programa, Rodrigo, o T. Higgins, wide receiver do Cincinnati Bengals, recebeu a franchise tag e pediu aos Bengals para ser trocado. Seria difícil você pagar o Joe Burrow, o Ja'Marr Chase e o T. Higgins. Eu imaginava que o plano dos Bengals era mais ou menos esse. Ou troca ele esse ano, ou joga pela franchise tag, e no ano que vem teria que abrir mão de alguma forma. Se você fosse um time que precisa de wide receivers, e tem muitos, por exemplo, Carolina Panthers, para citar um desesperado, né? O que você estaria disposto a pagar pelo T. Higgins, sabendo que você precisa dar um contrato ali que provavelmente vai custar uns 28 milhões de dólares por ano? Eu pagaria uma segunda rodada
por ele. Eu acho que esse na minha opinião, é o preço do time. Ele, curiosamente, foi uma escolha de segunda rodada, né? Sim. Então, enfim, eu pagaria uma segunda rodada. Pra mim, ele é um cara que poderia ser facilmente um wide receiver 1. Acho que ele dá conta do recado. Ele tem um porte físico, ele é bem esse wide receiver que mais antigamente a gente chamava de X, né? O cara bem... Ele é grande, rápido, bom em rotas verticais, bom em catch contestado. Acho que ele é um bom jogador para ser um wide receiver 2. E agora, assim, se eu sou o Cincinnati Bengals, eu não sei se eu aceito uma escolha de segunda rodada, né? Pensando num time que quer competir, pensando num time que quer brigar por coisa grande, um time que há 2 anos atrás estava no Super Bowl, se eu sou o Cincinnati Bengals, eu vejo quais as propostas que estão sendo oferecidas, e se me oferecerem alguma coisa realmente que faça sentido para mim, que interessa, eu troco. Se não, eu mantenho ele com a franchise tag e deixo jogar. Claro, jogador com a franchise tag é sempre uma coisa complicada, porque às vezes o cara não quer jogar, o cara quer inovar, acaba tendo papo. A gente já viu algumas novelas na NFL, mas assim, eu se fosse o Cincinnati Bengals, eu não teria pressa de negociar, até porque muitos dos times que eu veria que poderiam querer um wide receiver são rivais diretos do Cincinnati Bengals. Então, eu penso no Buffalo Bills, eu penso no Kansas City Chiefs, e aí o Cincinnati Bengals provavelmente iria querer aumentar o preço para esses times. Então eu não vejo como uma negociação tão fácil. Eu não acho que a gente vai ver... Não tem muitos times babando para pagar uma escolha de primeira rodada ou de segunda rodada no T. Higgins. Então eu acho que é uma novela que a gente vai ver se arrastar um pouquinho mais. Eu não colocaria esses times. Eu acho que tem que ser um time que tem espaço na folha salarial, né? E acho que claro. O encaixe óbvio, eu acho que é o Houston Texans, né? Que você coloca ele com o que ele já tem ali no corpo de wide receivers, o Houston Texans. Pode ser um time que dê mais trabalho ainda nessa temporada, né? Mas eu concordo com você que é esse o preço, uma escolha de segunda rodada, e o Bengals vai ter que renovar com o Ja'Marr Chase na próxima off-season, já tá pagando $50 milhões aí por ano pro Joe Burrow, então já tá naquela fase ali de tomar aquelas decisões mais difíceis, né? Claro que guardado as proporções, o que o Chiefs fez quando trocou o Tyreek Hill na 2 off-seasons atrás, né? Então vamos ver aí. Claro que os Bengals também não... É como você falou, né? Não tem por que ter pressa pra trocar um jogador desse nível. Vamos passar aqui por algumas das outras notícias. Os Raiders se movimentaram, assinaram com Gardner Minshew por 2 anos, $25 milhões. Gostei pros Raiders. Ainda é aquela história, né? Você vai ter uma disputa aí do O'Connell contra Gardner Minshew, mas num vácuo, eu acho que o Gardner Minshew poderia conseguir até mais do que isso. Até acho que ele vale mais do que isso, como pelo menos um reserva de altíssimo nível, talvez ou o melhor quarterback reserva da NFL. Talvez pensando nisso, eu imagino que ele tenha aceitado o Raiders porque é um time que ele tem meio que garantia de ser titular, né? Então, eu não acho que... pelo menos uma chance real, né? Toda oficina os caras vão dizer que tem uma disputa e pipipi, popopó, mas, sim, sinceramente, o Gardner Minshew é muito mais quarterback que o Aidan O'Connell, e eu não vejo por que o Raiders iria startar ele nessa temporada. Talvez no meio do ano eles vejam que, não, o Gardner Minshew, a gente prefere tancar, ou prefere dar uma chance pro Aidan O'Connell se provar ali, mas, de novo, né, pro Gardner Minshew pode ser a oportunidade que ele quer de jogar. Acho que pra ele vale a pena muito estar em campo, e assim, o Gardner Minshew é esse QB que a gente a cada 2, 3 off-season a gente vai ver ele assinando esses contratos com o time. Pra mim ele vai ser um reserva da NFL por muito tempo. O Ryan Fitzpatrick, né, dos dias atuais, né? Exato, todinho. No estilo de jogo, personalidade e até estrutura da carreira dele. A grande contratação que a equipe fez em termos de valor foi o Christian Wilkes, defensive tackle dos Dolphins. 4 anos, $110 milhões, 84,75 milhões garantidos, que é uma fatia garantida bem alta para um jogador que a gente não esperava que ia chegar no mercado aberto, né? Eu acreditava que ele receberia a tag. Os Dolphins decidiram não utilizar. E assim, é caro, mas pela primeira vez em algum tempo, os Raiders parecem ter uma espinha dorsal, né, nessa defesa, né? Porque você coloca o Christian Wilkins no interior, o Max Crosby do lado de fora,
E você tem uma identidade, né? Algo que, sei lá, a gente acompanha a NFL há tanto tempo, né, Rodrigo? Desde a saída do Khalil Mack, é uma das piores defesas da NFL, né? E os Raiders tinham dinheiro, eu acho que é uma boa contratação. Exato, né? Eu lembro que um tempo atrás eles fizeram um pique no, acho que era Clelin Ferrell, né? Sim. Que é um cara que jogou com o Christian Wilkins em Clemson. E agora, bom, finalmente eles têm um jogador bom de linha defensiva daquele time, né? O Christian Wilkins é um desses defensive tackles que a gente acaba não falando tanto, porque ele não é um cara que tem esses números tão grandes de sacks, apesar da última temporada ele ter feito isso, mas ele é um dos melhores defensive tackles da NFL, né? Ele é um cara que vai chegar, jogar e vai jogar esses anos de contrato. Acho que não teria não seria uma surpresa nenhuma se ele concluísse esses 4 anos nos Raiders. Acho que é o valor que tu paga por ter um jogador desse de mercado aberto. Talvez hoje ele só seja um defensive tackle pior que o Aaron Donald e o Chris Jones, mas enfim, acho que é um bom movimento pro Raiders. É um time que tinha espaço e tu coloca jogadores bons no teu elenco, né? Acho que é sempre importante para esse time que às vezes não tem muita perspectiva, que não tem muito como trazer um quarterback, tu encher o teu elenco de jogadores bons e uma hora, às vezes pinta uma oportunidade, tu consegue o teu QB. Vamos passar agora, eu fiz uma grande lista dos nomes relevantes que assinaram novos contratos e a gente vai passar por todos. Vamos juntos. Jacoby Brissett, às vezes eu vou jogar bola pro Rodrigo para ele falar ali um parágrafo sobre o jogador, às vezes a gente vai passar direto. Rodrigo, se tiver algum desses que você queira falar, por favor, me pare. Quarterback Jacoby Brissett, ex-Washington Commanders, assinou com os Patriots por 1 ano, $8 milhões e pelo menos assim, se a temporada começasse ontem da NFL, o center dos Patriots ia fazer o snap e a bola ia direto porque não ia ter ninguém para receber o snap, né? O Jacoby Brissett pelo menos é um quarterback profissional que pode jogar num nível ok ali, se for pedido dele, né? E com o Patriots trazendo muito provavelmente um QB no draft, é interessante para tu dar essa segurança, né? Então talvez tu possa começar a depender do perfil de quarterbacks que eles selecionarem. Dá pra colocar o Jacob Brissett ali na semana 1 e aí tu vai introduzindo teu quarterback aos poucos. Ele que foi draftado pelos Patriots em 2016, se eu não me engano, 2015, agora eu tô em dúvida. Sim, ele ganhou aquele jogo com o Tom Brady tava suspenso. O Garoppolo tava fora. Do Deflategate, né? Running back Tony Pollard, ex-Cowboys, assinou com os Titans por 3 anos, $24 milhões. Pra ser bem sincero, pra mim ele tá wash, ele já tá ali sem explosão, e os Titans saíram de um running back washed, que é meio acabado, a tradução seria, Rodrigo? Acabado? Por aí, né? Cansado, uma boa, né? E trocam por outro. DeAndre Swift, ex-Eagles, assinou com os Bears 3 anos, $24 milhões. E, assim, basicamente esses running backs todos aí, $8 milhões. Pum, assinou, né? E foi o modelo. Austin Eckler, aquele ex-Chargers, assinou com o Washington Commanders por 2 anos, $11,43 milhões. Ele já tava correndo de calça jeans na areia já na última temporada, né, Rodrigo? Ele tava, mas me choca, porque é o segundo contrato abaixo do que a gente espera pro Austin Eckler. Assim, tudo bem que a gente não espera um jogador como você falou, né? Ele tá entrando nesses running backs que a gente considera washed, mas, pô, segunda vez que ele chega na free agency, antes ele renovou com o Chargers, mas que ele ganha um contrato abaixo, assim. Se o Tony Pollard conseguiu assinar por $8 milhões por ano, eu esperava que o Austin Eckler fosse chegar nisso. Isso prova como os jogadores carregam o pedigree do draft pro resto da vida, né? Ele sempre vai ser o cara que não foi draftado, né? Então, concordo. O outro contrato que ele... E o cara que recebe passe, né? Sim, eu acho que ele pode ter uma sobrevida como running back de terceira descida ali por algum tempo ainda, né? Gus Edwards, o Gus Bus, ex-Baltimore Ravens, assinou por 2 anos, $6,5 milhões com os Chargers. Devin Singletary, ex-Houston Texans, assinou com os Giants por 2 anos, $14 milhões.
Antonio Gibson, ex-Washington Commanders, assinou com os Patriots por 3 anos, 11,25 milhões de dólares. Passando para wide receivers agora, o Michael Pittman renovou... Peraí, só sobre o Antonio Gibson. O Antonio Gibson achei curioso, porque quando pintou esse movimento eu pensei, às vezes ele pode ter um renascimento na carreira como teve o Cordell Patterson, né? Que eu acho que são jogadores até meio parecidos. Mas eu me toquei que não é mais o Bill Belichick lá e mudou toda a comissão técnica. Então eu tive esse lapso, assim, no coisa, mas é um contato curioso aí do Antonio Gibson. Muito estranho mesmo. Michael Pittman renovou com os Colts por 3 anos, 71,5 milhões de dólares, 46 milhões garantidos. Bom wide receiver 1 e é o preço, mais ou menos, né, Rodrigo? O preço, não é esse cara, às vezes, que quer dar esse contrato de 5 anos pra quebrar a banca, mas ele acho que ele é um bom wide receiver e pode ser um bom parceiro aí pro Anthony Richardson nessa temporada. Gabriel Davis, ex-Buffalo Bills, assinou com os Jaguars por 3 anos, 39 milhões de dólares. Assim, eu sou o maior hater do Gabriel Davis no mundo. Pra mim, ele é operário da bola. Mas 13 milhões de dólares por ano, acho que é um bom valor pro Jaguars. Pra ser o wide receiver 3? Esse wide receiver 3, né? Que é assim, se eu tenho o Gabe Davis como meu wide receiver 3, que é um cara que eventualmente vai ter um jogo de 100 jardas, é muito bom, ainda mais que eu não preciso que ele tenha esse jogo. Então, acho que vale a pena pro Jaguars. O tight end Will Dissly, ex-Seahawks, assinou com os Chargers por 3 anos. Calma, gente. 3 anos, 14 milhões de dólares. Rodrigo, jogou no teu time, fale sobre ele. Cara, tight end 2, né? Não tem muito o que dizer. É isso, vai ser um tight end 2. Jogou no seu time o Seahawks, né? Não no Floripa Ghosts ou no Palmeiras Locomotivas, né, Rodrigo? Um dos nomes do pacotão de reforços pro Palmeiras Locomotivas. Ele, Nicolas Quadros e mais uma galera. E o Rodrigo vai estar no Rio jogando também torneio de flag aqui na praia. Center Mitch Morse, dispensado recentemente pelo Buffalo Bills, assinou com os Jaguars por 2 anos, 10,5 milhões de dólares. Tyler Biadasz, que eu sempre me enrolo pra falar o nome dele, center, ex-Cowboys, assinou com os Commanders por 3 anos, 30 milhões de dólares. Robert Hunt, ex-Miami Dolphins, assinou por 5 anos, 100 milhões de dólares com o Carolina Panthers. Eu fiquei chocado. Assim, ele é um bom guarde. Ele recebeu um passe pra touchdown na última temporada. Vai ver, os Panthers estão pensando nele como wide receiver também. Mas eu fiquei chocado. Contrato de 100 milhões de dólares pra um bom guarde, mas, pô, não é o Zach Martin, não é o Quinton Nelson no auge, né? Eu confesso que me pegou desprevenido esse número. O Robert Hunt, que ele não é que ele pegou ele recebeu um passo pra TD, ele fez o TD, ele correu, se esticou, fez um dos grandes CDs da última temporada. De novo, também me pegou de surpresa, né? Mas é aqueles times que tem muito espaço no cap e parece que tem que preencher de alguma maneira. E só pra falar uma contratação que eu acho que acabou passando porque já tinha começado o podcast, o Seahawks renovou com o Noah Fant por 2 anos e 21 milhões no total. Gosto do Noah Fant, acho que ele é o típico tight end que explode tarde na carreira, porque ele ainda é jovem, acho que tem 27 anos, e tem excelentes ferramentas físicas. John Runyan, guarda expert. Eu acho que ele é o único cara da troca do Russell Wilson que ainda tá no seu time, né? Isso que é curioso. O Drew Lock é free agent, né? E o Shelby Harris acho que já saiu, né? Acho que ele aposentou, não foi? Ou saiu, enfim. Não lembro. John Runyan, ex-Green Bay Packers, guarda, assinou com os Giants. Jonah Jackson, guarde, ex-Lions, assinou com os Rams 3 anos, 51 milhões de dólares. Gosto, acho uma boa contratação para os Los Angeles Rams. Dion Dawkins, left tackle dos Bills, renovou com a equipe 3 anos, 60,5 milhões de dólares, assim como Mike Onwenu renovou com o New England Patriots 3 anos, 57 milhões de dólares. Passando para a defesa agora, Leonard Floyd, ex-Rams, assinou com os 49ers por 2 anos, 20 milhões de dólares. Meu medo aqui Quer dizer, meu medo. Será que o Chase Young, depois de ser adquirido por uma escolha de 3ª rodada, vai acabar assinando com outro time? Parece, depois dessa contratação, né?
parece, e eles contrataram o Gross Matos do Panthers por 2 anos e 19 milhões. Então, pra mim, isso sela qualquer possibilidade do Chase Young acabar renovando com o Niners. Rodrigo, fica de olho aí no Twitter, porque desde que a gente começou a gravar eu não olhei o Twitter, então pode ser que tenha algumas contratações que a gente pegue aí logo que saírem quentinhas. AJ Epenesa renovou com o Buffalo Bills 2 anos, 20 milhões de dólares, gostei bastante. Acho que é um bom valor que o Buffalo Bills consegue para um jogador que mostrou muitos flashes já. Uma contratação daquelas que não chama muita atenção, mas é um bom jogador, o Jonathan Greenard, edge rusher que jogou no Houston Texans na última temporada, assinou com os Vikings por 4 anos, 76 milhões de dólares. Eu acho que ele é um excelente encaixe na defesa do Brian Flores e acho uma boa contratação pro Minnesota Vikings. Marcus Davenport, ex-Minnesota Vikings, assina por 1 ano com o Detroit Lions. Jordan Brooks, ex-Seahawks linebacker, assinou com os Dolphins por 3 anos, 30 milhões de dólares. Ele é um cara que, antes dele se lesionar, ele estava mostrando alguns flashes, né, Rodrigo? Quando o Seahawks mudou de esquema e quando ele teve mais espaço, ele jogou bem, mas antes dele se machucar, ele teve um ano muito bom ano passado, no outro ano, né? Ano passado o Bob Wagner voltou, acho que ele foi fazer outra função e acabou não jogando tão bem, assim, eu não renovaria com ele, mas é o preço que você vai pagar por um jogador. Ele é um cara que pode cobrir passe, não é um dos melhores da NFL fazendo isso, mas é o valor que eu imaginei que ele fosse chegar no mercado aberto. O cornerback Chidobe Awuzie, ex-Cincinnati Bengals, assinou com os Titans por 3 anos, 36 milhões de dólares. O cornerback Carlton Davis foi trocado do Tampa Bay Buccaneers por uma escolha de 3ª rodada. Foi para o Detroit Lions, que recebeu também uma escolha de 6ª rodada. Então, Carlton Davis é uma escolha de 6ª rodada para Detroit. Tampa Bay Buccaneers recebe uma escolha de 3ª rodada. Acho que uma boa aposta pro Detroit Lions, que precisa de reforço na secundária, né? Nunca conseguiu encontrar ali cornerback. Ele foi basicamente o que impediu a equipe de ir mais longe, né? Porque a gente viu ele sofrendo bastante naquele segundo tempo na secundária, né? Contra o 49ers. E ao longo do ano também. Exatamente, bom. Bom reforço, né? O Bucks que, enfim, você vai falar, mas ele fazia uma boa dupla lá, né? E os dois agora saem. Interessante, vamos ver como que o Bucks vai fazer, porque era uma boa dupla de cornerbacks. O Sean Murphy-Bunting, ex-Tampa Bay Buccaneers, cornerback, assinou com o Arizona Cardinals 3 anos, 25,5 milhões de dólares. O cornerback Jeff Okudah, ex-Lions, ex-Falcons, assinou com os Texans por 1 ano, 4,25 milhões de dólares. Esse é o cara que 2031 ele vai assinar com o time e a gente vai falar, pô, foi uma escolha de top 5, né? Pode ser uma boa aposta e tal, não sei o quê. É mais um exemplo aí de pedigree do draft. Kevin Byard, safety, que passou muito tempo nos Titans, jogou na última temporada nos Eagles, assinou com os Bears por 2 anos, 15 milhões de dólares. Acho um bom valor. Acho que aconteceu exatamente o que a gente esperava no mercado de safeties, né? Você consegue um cara sólido como esse por 7 milhões e meio de dólares, né? Eu prefiro isso do que o que os Packers fizeram. Contrataram o Xavier McKinney, ex-Giants, que é um safety muito bom, mais jovem, mas por 4 anos, 68 milhões de dólares, né? Que dá aí 16 milhões por temporada, pouco mais do que isso. Eu prefiro pagar 7 milhões e meio no Kevin Byard do que isso tudo no Xavier McKinney. Tem que ver que eles também deixaram sair o Darnell Savage, né? Então, um dos dois, acho que eles iam ter que pagar. Eu confesso que eu preferi o Darnell Savage, mas, enfim, talvez sejam jogadores equivalentes. Verdade. E para encerrar, o Darnell Savage, como o Rodrigo falou, assinou um contrato de 3 anos com os Jaguars. Não saíram os valores, isso significa normalmente que o contrato não foi bom pro jogador, porque esses valores na maioria das vezes vazam dos agentes, não dos times. Mas é isso, nosso episódio pós primeiro dia do mercado de free agents. A gente volta aqui no podcast na sexta-feira com mais um episódio falando das próximas contratações. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Twitter, @rmoisés. Podia ter falado @duca_JE, mas
consegui falar o certo. Mas R Moisés com Z, M-O-I-Z-E-I-S. Brigadão, Rodrigo, e até a próxima. Valeu, Gabriel. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau!